Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou apresentar para você, aqui nessa aula curta, uma temática muito importante, muito interessante para a base, para o fundamento de redes de computadores. Vou colocar uma apresentação rápida aqui na tela, como a comunicação entre dois equipamentos acontece. Então, um conceito muito importante na transmissão, né, entre dispositivos de rede, entre computadores. Na rede, o que acontece, por exemplo, entre dois dispositivos é o encapsulamento de dados dentro das camadas. Então, essa representação aqui mostra as 7 camadas do modelo OSI. Tá? A ideia não é ainda falar sobre as camadas OSI aqui, você já deve ter esse conhecimento, senão a gente acompanha em outra aula para explicar certinho cada uma das camadas no conceito OSI. Mas depois que você já teve esse aprendizado, né, essa informação, essa conceituação do modelo OSI, a comunicação aqui entre camadas, entre os dois computadores, se dá passando os dados em cada uma das camadas. Então, nessa representação aqui, o que você está vendo é os dois computadores, cada um, né, tem as suas respectivas 7 camadas para comunicação. Então, quando os dados são gerados lá pelo usuário, né, transmissor dessa informação, os dados são gerados pela aplicação, é passada para a camada de aplicação que coloca, né, os PDUs da camada, vai passando camada a camada para apresentação, sessão, transporte, rede, enlace, até ser gerado a transmissão, né, os pulsos elétricos para o meio físico a que se refere, né, a transmissão entre esses dois dispositivos. E a cada camada vai sendo inserido uma PDU, um cabeçalho, né? Então, basicamente, os dados são colocados dentro de uma camada, é colocado o cabeçalho, esse conjunto de dados da camada anterior, mais as PDUs são colocadas na camada inferior, adiciona-se, como vocês estão vendo aí, cada caixinha cinza, né, dos cabeçalhos da camada, adiciona-se o cabeçalho respectivo e assim por diante. E uma analogia que eu gosto bastante de fazer desse processo de comunicação é isso aqui, ó. É a matriosca. A matriosca você pega, né, daqui do transmissor, passa para o meio físico e vai lá para o receptor. Então, o transmissor aqui, ele vai pegar os dados, ó, vamos abrir aqui, para quem não conhece, a matriosca é uma bonequinha que vai ficando uma dentro da outra, vai encapsulando uma dentro da outra. Então, a gente tem a informação gerada aqui para o transmissor, essa informação ela é inserida na camada inferior, é colocado o cabeçalho da camada inferior, e aí vai passando assim por diante, né? Aqui eu não tenho 7 camadas, mas é para ilustrar, por exemplo, né, em 3 opções aqui, esse encapsulamento, e aí essa informação é transmitida para o meio físico envia para o outro lado, o receptor fala, opa, é para mim esse pacote. Então ele vai desencapsulando, ele tira o cabeçalho de uma camada, vai tirando da outra, vai tirando, até ele entregar o dado lá em cima para aplicação. Tá? Então, esse dado veio lá do receptor e chegou, do transmissor, chegou aqui no receptor. Então, a máquina que recebe, ela vai ver a informação, só que para isso ela também tem que fazer o processo de retirada dos cabeçalhos, né? Então, quando eu mostro aqui justamente esse caminho, né, o caminho que percorre lá do transmissor, passa pelo meio físico e aí vai aqui para o receptor, o que está acontecendo é esse processo de inserção lá no começo dos cabeçalhos, né, como aqui na nossa bonequinha russa, né, a inserção, aí passa a informação lá pro receptor
e aí ele vai tirando cada um desses cabeçalhos, vai desmontando o pacote até entregar o dado para a aplicação. Tá? Então, essa aqui é uma ótima analogia, uma analogia bem interessante e divertida aqui, de explicar para você, através do uso das matriosquinhas aqui, né, da boneca russa, como se dá esse processo de comunicação das máquinas, né, pegando os dados da camada de aplicação e inserindo camada a camada, joga no meio físico, transporta para o outro lado e depois esse caminho inverso se dá da mesma forma, aí no caso, retirando todos esses cabeçalhos, né, essas informações, e aí entrega lá para cima para a aplicação, tá bom? Então, isso aqui é uma analogia rápida, simples, para você entender como se dá esse processo de encapsulamento de informações camada a camada dentro do modelo OSI, tá? Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Até lá!